Boa noite, galera de Sorocaba, São Paulo, Brasil, mundo. Estamos aqui com três excelentes músicos que tocaram brilhantemente para o nosso lendário Robert Lowe. A primeira pergunta é como, surgiu o processo de vocês acompanharem o Robert Lowe no Disciple of Down aqui no Brasil? Boa noite, galera. Aqui quem fala é Bruno, guitarrista. Cara, a oportunidade surgiu a partir do Fábio, né? O Fábio, que já tinha trabalhado anteriormente com o Wellington, né? Entrou em contato comigo a princípio, né? Pra fazer o convite. E aí, a partir de mim, eu também convoquei o Abelha pra juntar aí, pra fechar o time. Então foi basicamente dessa forma, né? Foi a oportunidade muito legal que apareceu e como a gente já se conhecia, já trabalhamos juntos em outros projetos, foi bem natural assim todo o processo, né? De aprender as músicas, ensaiar e fazer acontecer mesmo, né? Então é isso aí. Cara, então é uma coisa legal. O Bruno já sintetizou e aconteceu mesmo. A segunda pergunta é com relação justamente aos ensaios, né? Como foi esse processo de adaptação entre vocês e o Robert Lowe, vice-versa? Como foi a abordagem técnica a partir do conhecimento do repertório do Candlemass e do Solitude Eternos, né? Certo. Como foram para vocês essa... Certo. Primeiramente foi entender a questão falando das cordas, né? Entender a questão da afinação, como é que isso ia funcionar, né? Porque as duas bandas têm afinações diferentes, né? Então a primeira coisa foi entender isso e achar um padrão, digamos assim, né? Pra gente poder otimizar toda essa questão da logística de equipamento, troca de instrumento, né? Porque quando você trabalha repertórios de bandas diferentes, isso eventualmente pode acontecer. Então a gente conseguiu alinhar isso rapidamente e também agregar coisas aos arranjos, né? Por exemplo, tem muitos efeitos nas músicas do Solitude Eternos e também do Candlemass, né? Por exemplo, efeitos de trovões, sinos, né? Enfim, efeito que acontece na produção, na mixagem do álbum, né? Então a gente conseguiu extrair esses efeitos e fazer uma backing track, né? Onde no caso o Abelha, né? Ele tem essa contagem, ele consegue tocar em cima dessa contagem, a gente acompanha, né? Juntos isso. Então fica tudo sincronizado. Então isso aí já deu um efeito bem bacana, né? Pro som no show, né? Principalmente os sinos, por exemplo, na Hammer of Doom tem aqueles sinos que tocam, então aquilo é uma coisa bem interessante, né? A galera acho que não espera que vai ter isso, né? Então isso também foi uma coisa bem bacana. E o resto é a gente tocando junto mesmo, alinhando os detalhes, eu e o Fábio as cordas, detalhe de riff, deixar isso tudo bem colocado, bem organizado, pra soar bem, né? Em conjunto. E tocar com a banda, e juntar, né, cara? A gente teve um ensaio geral só com o Robert, que foi o suficiente. A gente já estava preparado, né? Então foi um ensaio muito legal, assim, a gente conseguiu tocar numa sequência só, assim, todas as músicas e soou muito bem, sabe? Já teve aquela conexão e já soou como uma banda, eu digo, né? Como se a gente já tivesse tocado antes, assim, de certa forma, esse repertório, né? A próxima pergunta é sobre a questão, se vocês que são músicos experimentados, vários anos de estrada e várias bandas de metal, como vocês enxergam o conceito do metal feito no Brasil, atualmente, em comparação ao que é feito lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e o que é que vocês percebem tanto de dificuldade para cá e, ao mesmo tempo, diríamos, qualidades, né, diferencial dessa troca Brasil-exterior e também, na concepção de vocês, o que falta para o metal, no caso, o metal independente brasileiro, ser mais fortalecido, ser mais forte em relação ao que é feito independentemente nos Estados Unidos e na Europa? Cara, acho que o primeiro ponto acho que é a distância, né, cara? A distância
distância sempre é uma coisa que complica, né, a situação quando você fala nessa conexão, né, com os outros países, né, que tem um metal, tem um cenário mais consolidado. Então isso daí acaba dificultando para os músicos brasileiros, né, músicos, bandas, enfim, né. Mas eu acho que aos poucos isso vem mudando, assim, né. Eu acho que o brasileiro ele está conseguindo ter mais oportunidades, né. Eu acho que apesar de ter essa distância geográfica mesmo, os brasileiros estão se jogando mesmo, né? Estão indo mais para cima mesmo. E quando acontece de ter uma oportunidade de tocar com esses músicos, artistas internacionais, o brasileiro ele consegue sair bem, assim. Então ele tem oportunidade, né? Bom, só a gente analisar e ver, né, o que está acontecendo, né? Tem muitos artistas que estão conseguindo uma relevância grande, né? Tocando fora. Então isso é muito legal. Agora, para as bandas daqui, cara, a dificuldade talvez seja de conseguir ter um trabalho bem lançado, bem divulgado, entendeu? Bem trabalhado, porque quase sempre todo mundo faz por conta, né? Aí tem a questão econômica, né? Todas essas coisas que, cara, encarece, né? Tudo é muito caro, tudo é muito difícil. Então isso também atrapalha muito a condição das bandas conseguirem se desenvolver, né? E também, cara, a longevidade, né? Acho que assim, a banda ela tem que sobreviver, né, com o tempo. Acho que a banda, depois de insistir por um tempo, acho que ela começa a ter também uma notoriedade ali, claro, junto com evolução e tudo mais, né? Mas isso também é uma coisa que pode frustrar o músico, né? Tipo, vou lançar um álbum e já vou estourar, já vou ser uma banda relevante, já vou ser maior que o Angra. Então, essas coisas assim. E aí vê que não é bem assim, né, cara? O mercado mudou hoje em dia. Brincadeira falar do Angra, né? Assim como Sepultura, bandas que vieram dos anos 90, 80, que eram um outro mundo, né, cara? Eles tiveram oportunidades deles também. Hoje em dia você tem é muito mais fácil você lançar, você não depende de uma gravadora, enfim, pra botar sua música no stream, no Spotify da vida. Só que você tem também muita concorrência, né? E é difícil de você aparecer no meio desse mundo todo. E isso aí, cara, não é nem no Brasil, acho que é mundialmente, né, cara? Sabe? Por exemplo, tava com uma banda australiana conversando sobre isso, os caras falam a mesma coisa. Pô, a distância, cara. Tô isolado do mundo aqui, tô na Austrália. É muito difícil pra mim também, pra nossa banda chegar em algum lugar, sabe? Então, não é fácil, né? Acredito que também isso também, né? Você, quando tem a oportunidade de se relacionar com outros artistas, né? Outras bandas de outros lugares, você começa também a ver as dificuldades em comum. Isso também acho que ajuda, né? Você entender que o mundo talvez seja isso, né? Você tem que batalhar mesmo, não adianta você, eu sou desvalorizado, mas também você não faz porra nenhuma, entendeu? Então não adianta, não vai dar certo. É isso. Voltando ao nosso lendário Robert Lowe, para vocês, qual foi a repercussão interna, né? A expectativa interna e externa com relação ao se apresentar ao lado desse grande ícone do metal mundial? Bom, eu acredito que todo mundo já estava muito bem preparado para fazer esses shows com ele. Eu acredito que assim que ele chegou também aqui no nosso primeiro ensaio, ele já ficou totalmente confortável e aliviado com a habilidade que a gente entregou, né, a qualidade que a gente entregou para que ele se sinta confortável e completamente seguro. E a gente, principalmente eu e o Brunão, a gente trabalha com vários artistas fazendo turnês, então a gente já está um pouco acostumado nesse cenário de entender o processo que a gente tem que seguir, o que o vocalista em questão precisa, versões de estúdio, ao vivo, afinações, como o próprio Bruno disse. Então a gente já está vacinado com isso de receber o nosso briefing, digamos assim, né? Se a gente for falar como se fosse uma empresa, a gente recebe o nosso briefing e faz um estudo para o artista vir para cá e se sentir confiante, né? Se sentir seguro. O próprio Robert cruzou um oceano para vir para cá, então assim, a gente fez um ensaio, ligamos o equipamento e ele fala pra gente: a gente chegou, se cumprimentou, se conhecemos pessoalmente, ligamos os aparelhos, começamos a tocar, parece que a gente toca junto há 25 anos, sabe? Então isso é o prêmio maior pra gente, não existe, né? E muito esforço, né? O próprio Abelha também trabalha com outra coisa, eu também trabalho com outra coisa, então a gente tem que conciliar
atividades. O Bruno também tem, né, ensina, professor, tem várias outras coisas na música, mas a gente tem que tirar leite de pedra, né? Nosso dia tem que ter 48 horas aí para fazer acontecer. Gente, para finalizar, em nome dos leitores dos blogs Rock Brasil Underground, Panorama Cultural por Johan Pier, primeiro, qual mensagem vocês querem deixar para os inúmeros fãs do Brasil e do mundo para vocês, de vocês, e também qual conselho vocês dariam quem hoje quer o artista ou banda que está começando na cena, seja rock ou metal no underground? Quero agradecer, né, a galera aí, né, continua curtindo o som, continua ouvindo bandas novas, continua, entendeu, procurando pessoas que têm coisas em comum nessa parte do som, sabe, fazer amigos. E, né, se a pessoa quer ter uma banda, quer entrar no mercado, né, se dedicar bastante, estudar bastante, né, cara, tem que estudar, tem que se dedicar, entendeu? E aí quando você entra na música, cara, tem muitas coisas que você pode fazer para poder ter um diferencial, né? A primeira coisa é se dedicar e ser bom no seu instrumento, mas sabe, o mundo hoje também com a tecnologia ele é muito mais fácil também e é uma coisa necessária de fato, né? Sempre foi, mas hoje com a facilidade, né, de você, por exemplo, conseguir se gravar em casa, sabe, entender de equipamento, né, ter uma boa relação com as pessoas, né, sei lá, estudar, aprender a falar o inglês da vida para poder se comunicar com pessoas de outros lugares, entendeu? Pode ser um inglesinho sem vergonha mesmo, mas falar um pouquinho pelo menos, entendeu? Sem medo. E é isso, cara. Da minha parte. Complementando o que o Brunão falou, busque a sua verdade, estude o seu instrumento, escute outros estilos, saiba receber uma crítica de forma construtiva, principalmente zero ego, porque hoje você pode ser a banda de abertura, amanhã você pode ser a banda principal. Uma hora você pode conhecer um músico que está tocando no festival que é a primeira banda, e aí de repente daqui a alguns anos você está tocando com esse cara numa outra banda. Então o mundo dá muitas voltas, né? Seja grato pelas oportunidades e esqueça comentários de rede social, né? Para a pessoa que tem muito hater, muita toxicidade, não dê atenção a isso, senão você vai pro buraco. E estude bastante. E é isso. Primeiramente, agradecer a todo mundo aí, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. E só completando, né, com o que meus colegas, meus amigos aqui já falaram, a questão do tocado é primordial, né? Você tem que fazer um bom trabalho musical, um trabalho artístico, mas nesse meio todo mundo se vira, né? Então você tem que fazer um pouco de tudo. E a parte do business é muito importante, sabe? Com quem você se conecta, como você vai lançar o seu disco, como é que você vai se posicionar no mercado. Né? Às vezes o pessoal fala, não, minha banda é boa, meu trabalho é bom, meu disco é bom, gravei muito bem, gastamos dinheiro no estúdio, fizemos, mas na hora de lançar e na hora de chegar até o pessoal, né? Então, é difícil, não estou falando que é fácil, né? Mas tem que, sabe, ver como é que você vai conseguir fazer sua música chegar, entrar nos streamings da vida, fazer um bom trabalho de videoclipe, divulgar, sabe? Né? Era da época do Lambi Lambi, que você entrega o cartão, o cartãozinho, o flyerzinho, né? Pessoal, tal, né? Hoje em dia mudou, então você tem que trazer esse pessoal para conhecer o seu trabalho. Essa parte do business eu também acho que é 50%. 50% é você tocar bem, gravar bem, produzir uma coisa, e os outros 50% é você se divulgar bem, entrar nos... Então acho que essa é uma dica interessante. Não que seja fácil, mas é se pensar. Pegando o gancho na sua fala, Abelha, né? Então o que acontece hoje, o para o bem e o para o mal, o músico não precisa apenas ter abordagem técnica, melódica, harmônica da música em si, da execução no palco, né? Mas tem que se virar para ser produtor, para ser fotógrafo, para ser redator, para ser relações públicas, para ser... hoje em dia é mais influencer do que músico, por causa da demanda da tecnologia, e ao mesmo tempo o processo de pulverização, onde há milhões que fazem, entre aspas, a mesma coisa que você, a mesma coisa assim, em termos, né? Então, essa dicotomia também
eu particularmente, eu tenho uma banda que chama Pia Inumanos, é português, é rock and roll português. O César é nosso baixista e líder da banda. A gente fica nessa dicotomia. Poxa, a gente vai se aprimorar musicalmente, focar na música, na criação da música, ou vai ter que se virar em ser influencer, etc., como você falou. E isso é muito complicado, não é só pra gente, eu estou apenas colocando um exemplo, entendeu? Mas e como quebrar ou furar essa bolha? Essa é a questão. Vou completar aqui, mas é exatamente isso, porque furar essa bolha, quebrar isso aí, a gente não né, se todo mundo soubesse, ó, a receita é essa, né? Mas é o trabalho, né? Você tem que tocar bem, gravar bem, produzir bem e divulgar bem, né? Porque antigamente, né, o difícil era gravar. Quando pensar nos anos 80, 90, você gravava uma demozinha, conseguia um selinho, poxa, eu tenho um disco gravado, ó, você distribuía aquilo que o pessoal copiava, chegava no pessoal, né? Hoje em dia, todo mundo tem uma facilidade muito grande para gravar. Só que para você chegar, é tanta oferta, é tanta coisa, né? Então, outro. Você não precisa talvez ser influencer, mas você tem que tentar divulgar e entrar. Como você falou, a gente tem que ser produtor, empresário, músico, relações públicas, redator, tem que pensar um pouco de tudo aí. É difícil, não estou falando que é fácil, mas a recomendação que você falou é pegar um pouco de tudo, né? Tentar fazer o melhor dos mundos. Ainda mais se você não tiver acesso ao capital, né? Um apoiador, principalmente na questão de políticas públicas para a cultura. Nós sabemos que, infelizmente, a cultura hoje no Brasil não é democratizada como deveria ser. Não estou falando apenas da questão do rock e do metal, mas, de uma forma geral. Então, gente, encerrando, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Muito obrigado, me sinto dignificado e honrado por estar aqui, a convite da Suzy, né? O som do Dharma. Agradeço muito. Que seja primeiro de muitos e, poxa, estou muito emocionado de ter conhecido pessoalmente o Robert Lowe, de vê-lo cantando pessoalmente ao vivo. E vocês são músicos maravilhosos e também muito humildes. Acho que a humildade tem que vir em primeiro lugar, independente da sua técnica, do seu saber, do seu fazer, porque na música ninguém sabe tudo. Quem disser que sabe tudo está mentindo. Mas vocês são brilhantes, tanto como músicos, como excelentes seres humanos. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, galera. valeu, galera. Muito obrigado. Valeu.